Olá, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa, e a gente vai dar uma olhadinha no que nós veremos na nossa aula. Aula 42, objeto de conhecimento, resenha, detalhamento, leitura e interpretação de resenhas, estrutura da resenha. Você já deve ter ouvido esse termo, mas nós temos algumas diferenças, algumas características e apontamentos que nós precisamos que vocês conheçam. Vamos ver todas elas na nossa aula, vamos a ela. A gente tem algumas referências interessantes quando a gente pensa em resenha. Então, vocês precisam pensar num termo que vocês já devem ter ouvido numa questão mais informal, vocês já devem ter ouvido resenha com o sentido de uma conversa ali entre amigos, algo que tem esse tipo de característica mais bate-papo. Conversar com um amigo após um jogo de futebol, alguma coisa do gênero, perfeito? Mas resenha tem sentidos diferentes que nós precisamos compreender para saber como esse gênero vai se desenvolver, perfeito? Então, resenha, num sentido geral, é uma espécie de resumo crítico, ou seja, você vai pegar um filme, um livro, uma série, algo que você goste e você vai transformar aquilo num resumo crítico em que você vai colocar a sua opinião de fato sobre o que você assistiu, sobre o que você ouviu. Todas essas características estão no que a gente chama de resenha, perfeito? E a gente vai tentar compreender um pouquinho a partir de algumas características que nós vamos trazer. Então, acompanhem aí comigo sobre o que é a resenha, né? De como funciona. Então, eu tenho aí o sentido mais informal, né? Você está ali naquela resenha com seus amigos, conversando, esperando ali trazendo aí sobre o futebol, falando sobre como você interpretou a jogada dos seus amigos, se foi bom, se foi ruim, ou então com assuntos do cotidiano. Esse é o sentido mais informal de resenha. Você chama, você estava ali com os meus amigos naquela resenha. Aí a gente tem essa imagem trazendo esse elemento da informalidade. Mas como eu falei, a resenha não trata apenas disso. Então, o que é resenha de fato? Leiam aí comigo. Resenha é um tipo textual. Resenha é um tipo textual usado para descrever e analisar. Então, fiquem atentos a essas palavras aqui, tá? Ela descreve e ela analisa. E isso tem uma característica curiosa, porque você não apenas diz o que aconteceu, você também analisa outra produção textual. E como eu falei, essas produções podem ser obras literárias, tratados de anatomia, ou em gêneros digitais mais conhecidos, como vídeos, músicas. Tudo isso você pode fazer uma resenha. Então, você assistiu a um filme que você gostou bastante, você precisou escrever sobre aquilo, falar sobre o que te chamou a atenção. E óbvio que você vai precisar descrever alguns elementos daquele filme. Então, todos os livros, de modo geral, podem ser resenhados. Lembrando dessas duas palavras, descrever e analisar. Entender o que é descrição e análise faz com que a gente entenda um pouco o sentido de resenha. Então, há também as chamadas resenhas temáticas, que reúnem informações de diversos livros e autores que abordam um mesmo assunto. Então, você pode fazer aí uma resenha mais temática sobre, por exemplo, o gênero terror. Você vai ver vários filmes e falar um pouquinho de como funciona o terror em determinados filmes, perfeito? Então, descrever e analisar é o que a gente busca numa resenha. Descrever, porque eu vou fazer uma espécie de resumo, eu vou explanar elementos que tem naquela obra textual, filmes, livros, séries, tratados de anatomia e por aí vai, e analisar, porque você vai colocar opiniões sobre aquilo, embasadas geralmente, claro, mas opiniões sobre se foi bem escrito,
que elementos ali a gente tem que são característicos do autor, se determinado final fez sentido com aquilo que foi construído, tudo isso a gente pode ver numa resenha. E pensando nas resenhas, a gente tem que entender que elas também possuem tipos. Tradicionalmente, existem 2 tipos de resenha. Então, a gente vai primeiro pensar em como funcionam essas resenhas. A resenha descritiva, nesse tipo, o autor da resenha apenas descreve e correlaciona informações acerca do tema ou livro resenhado. É importante entender que nas resenhas, sim, a gente vai ter descrição, mas é possível também que tenhamos resenhas que sejam focadas principalmente na ideia da descrição. Então, não há espaço para a opinião do autor nesse texto, sendo, portanto, uma composição informativa. Você pode resenhar, então, tentando transmitir informações sobre aquilo que você leu, ouviu, assistiu. Também temos a resenha crítica ou opinativa. No geral, as resenhas são críticas. Você precisa trazer esse elemento da opinião. Assim como na descritiva, essa também descreve e correlaciona essas informações. Então, eu vou descrever e pegar uma informação, um elemento, e vou relacionar entre si para chegarem a algum ponto que você quer destacar. Então, pode ser correlacionar as informações de uma obra ou de um assunto específico, como a gente falou. Não obstante, na resenha crítica há espaço para que o autor apresente teses sobre um assunto abordado, sendo então um texto de natureza, olha lá, informativo ou argumentativo. Então é comum que a gente procure críticas de filmes no geral, porque você quer saber se vale a pena assistir aquilo, ou ler aquilo. E quando eu trago esse elemento da informação e a argumentação, significa que eu vou embasar a minha opinião. Ela não é só jogada, eu vou argumentar, vou trazer pontos, cenas, capítulos que fazem com que aquilo que eu estou defendendo seja enfatizado. Então a resenha, no geral, principalmente a resenha crítica ou opinativa, tem esse elemento, perfeito? Então eu tenho algumas características, para além da estrutura das resenhas descritivas ou críticas. É importante pontuar as seguintes características desse gênero. E é interessante a gente pensar que uma resenha, ela não é um estudo aprofundado, né? Se não é um estudo aprofundado, eu tenho elementos que vão se diferenciar. Eu posso sim analisar obras numa dissertação, numa tese, mas quando eu falo de resenha, eu estou pensando em objetividade. Por quê? Porque ela é curta. Ela tem um espaço. Pode ser num jornal. O jornal impresso, por exemplo, tinha bastante resenha, mas os gêneros digitais hoje a gente tem resenhas em blogs, páginas específicas, ou até vlogs, né, que as pessoas famosos que gostam de assistir aos filmes e fazem resenhas, e aí você tem aquele elemento visual. Só que eu preciso da objetividade porque eu quero alcançar grupos. Por se tratar de um gênero científico, a resenha exige certo grau de objetividade. Mas, como eu falei, até certo ponto em sua linguagem, né? Haja vista que a interferência da personalidade, haja vista que interferências da personalidade do autor atrapalhariam o método da ciência, mas é comum a gente também ver, sim, resenhas que têm essa ideia da pessoalidade. Mas se você quer defender um ponto de vista e ser objetivo e fazer com que as pessoas concordem com você, você vai usar argumentos. O uso do sentido literal é sempre bem-vindo em textos desse tipo. Então você vai tentar ser o mais direto possível, ao mesmo tempo que trazendo essa objetividade. Como eu falei, é comum também que a gente veja textos que têm a questão da subjetividade, mas você precisa da objetividade se você quiser alcançar determinados objetivos, como o convencimento. Outro elemento aqui é a concisão. Então, uma boa resenha deve procurar dizer o necessário. Eu não vou pecar pelo exagero, né? Senão você perde o foco. Sem muitos exemplos ou repetições. Como é um texto também com um certo grau de cientificismo, a gente precisa ser conciso, precisa ser direto. Isso porque o texto tem como função ser um material de estudo, uma composição para ser lida depois, sem haver a necessidade de acessar os originais resenhados. Então, é muito comum que em universidade você precise resenhar texto, você vai voltar para aquilo e você vai precisar fazer uma concisão daqueles elementos que você considera mais importantes. Também precisa da utilização de um método. É importante que nas resenhas o autor estruture o texto a partir de um método claro e objetivo.
Em geral, duas partes são fundamentais em todas as produções desse tipo, o resumo e a análise de dados. Então, se você quer resenhar um texto que você está estudando, por exemplo, você precisa usar esse método claro e objetivo, trazendo os elementos que são mais importantes. Então, resumo e análise de dados são elementos numa resenha em que você está analisando o texto que você vai estudar, são elementos importantes. O uso da norma padrão da língua portuguesa, né? Para manter a clareza e objetividade, recomenda-se que a norma padrão seja a variante de linguagem utilizada nas resenhas. Então, clareza e objetividade pedem uma linguagem clara e objetiva, que é a ideia da norma padrão, né? Isso não significa, é bom lembrar, que se deve escrever de uma maneira rebuscada ou difícil nas resenhas, porque se você vai buscar aquela informação depois, você precisa desses elementos de clareza. Lembre-se, a norma padrão é aquela variante da linguagem que segue a gramática, mas que também deve ser compreendida pela maioria das pessoas. É por isso que existe a norma padrão, né? Porque os documentos oficiais, documentos importantes, eles precisam ser lidos por todos. Então a norma padrão serve para que não seja essa bagunça de vários modos de escritas em documentos oficiais, em textos científicos, porque isso geraria muita confusão. E a resenha é diferente do resumo. É muito comum haver confusão entre os conceitos de resenha e de resumo. Isso é justificável, haja vista que ambos os gêneros não são tão diferentes assim. Na verdade, a resenha tem como uma de suas partes o resumo. A resenha também precisa trazer esse aspecto descritivo do resumo, porque é isso que o resumo faz. Ele quer fazer uma descrição, ele quer simplificar um texto maior. Só que a resenha tem outros elementos. Aqui, para ficar mais claro, o resumo é o gênero textual em que se retira de um texto original apenas as informações mais relevantes. Então é comum que você veja resumos sobre filmes, por exemplo, que deixam bem mais condensado tudo o que aconteceu, tirando tudo aquilo que você acha que não importa. Então é importante ressaltar, não se pode acrescentar nenhum discurso novo ao já existente no primeiro texto. Então o resumo não pode acrescentar nada. Ele precisa ser fiel àquilo que está ali na obra original. Já na resenha, que é o gênero textual que mescla o resumo, conforme a definição acima, com trechos descritivos ou analíticos. E aí na resenha você começa a colocar as análises que você compreende que são importantes. Nesse sentido, a resenha acrescenta informações novas ao texto originalmente resenhado. Então você vai dizer, em certo ponto, tal personagem faz tal coisa. Isso prejudica um pouco a narrativa. Veja que ali na minha resenha eu já coloquei algum elemento para analisar, é analítico. Por isso é possível dizer que em toda resenha existe um resumo. A resenha ela também vai ter esses elementos porque você vai precisar. Aqui a gente tem um exemplo de trechos de resenha de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, uma obra ali do início do século XX, bastante importante para a gente entender as secas no Nordeste, a figura do retirante, que é aquele grupo de pessoas, né, no Nordeste que durante as grandes secas migravam para outros lugares em busca de melhores opções, lugares com chuva, alimentos e tudo mais. Então, a Vidas Secas é um dos grandes expoentes da literatura brasileira nesse sentido também. Então, a gente tem aqui, a obra revela a maestria do seu autor ao tratar de problemas sociais, neste caso a seca do Nordeste. Perceba então que eu estou fazendo um breve resumo do assunto geral da obra, a seca no Nordeste. Só que eu também estou vendo esse elemento aqui, revela a maestria, que é basicamente uma opinião. Inspirada na própria experiência de Graciliano Ramos, Vidas Secas se tornou uma obra emblemática. Olha só como eu não estou falando só sobre o enredo como num resumo. Eu estou falando sobre elementos extratextuais também. Inspirada na própria experiência de Graciliano Ramos, Vidas Secas se tornou uma obra emblemática que convida o leitor a se deliciar numa leitura de palavras simples, cuja maior parte dos capítulos podem ser lidos fora da sua sequência. Eu não estou falando só sobre o conteúdo de Vidas Secas, né? Estou falando também um pouquinho sobre, sim, o assunto geral, mas também sobre como a obra me atrai em certa medida, tem os seus capítulos que podem ser lidos fora da sequência, acrescentando. Isso não está na obra, isso é uma análise. E isso vai caracterizar também a nossa resenha. A obra consiste numa crítica social sobre a seca do Nordeste. Vidas Secas retrata as dificuldades de uma família de retirantes. Olha só como eu tenho aqui o elemento sim do enredo, mas a análise,
consiste numa crítica social. Análise misturada com um pouquinho de resumo. E aqui eu tenho justamente mais desse elemento do resumo, depois dos retirantes, Fabiano e sua esposa, assim, a Vitória, os 2 filhos do casal e a cadela baleia, estimada por todos como se fosse um membro da família. Então já trago a ideia dos personagens, como é a estrutura desse núcleo, associado, obviamente, à análise sobre a crítica social que a obra possui. Se você quer fazer uma resenha, você precisa seguir alguns passos. A gente tem aí, ler com muita calma e atenção o texto que será resenhado. Como eu falei, você também pode fazer uma resenha de filmes, de séries, então você tem que prestar atenção, porque pode invalidar tudo o que você escreveu se você não traz esses elementos de forma correta. De preferência, faça 2 ou 3 leituras prévias. Então, prestar atenção é muito importante. Parece bobagem, né? Preste atenção. Mas óbvio que se você vai escrever sobre uma coisa, você tem que ter os pontos corretos. Também temos que fazer anotações no texto original durante os processos de leitura. Então, se você está precisando, por exemplo, estudar para uma prova, e você tem os textos que foram fornecidos pelo seu professor, você faz anotações naquele texto original, retira esses elementos importantes, para que quando você voltar para aquele texto, você já tenha esses apontamentos de forma estruturada. Resumir de modo claro, objetivo e conciso todas as informações importantes do texto. Há muita coisa que se pode ignorar num texto. Óbvio que, no caso de um texto literário, tudo é muito importante. Mas existem elementos que são ainda mais importantes que você tem que chamar a atenção. Dos resumos, costumam se excluir exemplos ou repetições de conceitos. Construir apontamentos segundo o tipo de resenha que será produzido, que é a descritiva opinativa, e acrescentar tais apontamentos junto aos resumos já produzidos. São mais passos aí que a gente precisa. Revisar o texto final da resenha, verificando se de fato todas as informações importantes foram resumidas e os apontamentos feitos estão de acordo com as suas expectativas. Esses são elementos importantes para a gente compreender, conseguir criar uma resenha. E você pode, obviamente, ter esse exercício, pegar um livro que você goste, começar a marcar. Aí você pode fazer essa brincadeira de analisar, mesmo que você não seja especialista, fazer análises sobre pontos que você gostou, não gostou, atitudes de personagens. Isso ajuda bastante na hora da gente fazer uma resenha e essa prática vai levar, obviamente, à perfeição, somente se você tiver conceitos sobre aquele assunto já internalizados. E aqui a gente tem a nossa revista fictícia, o Semean Literatura, com a resenha Cinzas do Norte e a tradição narrativa de Milton Ratum. Então, essa resenha, desde o meu título, vai anunciar sobre o que eu vou tratar, sobre uma obra chamada Cinzas do Norte e uma temática, que é a tradição narrativa de um escritor, no caso, nosso escritor amazonense, Milton Ratum. Essa resenha vai tentar ajudar um pouquinho a gente pensar como uma resenha geralmente se estrutura. Eu não posso falar na minha resenha sobre tudo o que acontece em Cinzas do Norte. Não é verdade? Então, eu tenho que trazer esses elementos mais importantes. E desde lá do título, quando eu falo de tradição narrativa, eu já estou apontando uma temática que eu retirei desse texto, né? Então, a minha resenha vai dizer: desde a publicação de seu primeiro romance, Relato de um Certo Oriente, em 1989, Milton Ratum se estabelece como o grande nome da literatura do Amazonas e um dos maiores nomes do Brasil. Percebam que eu estou me situando aqui, né, falando um pouquinho sobre Relato de um Certo Oriente, que é esse primeiro romance do Milton Ratum, lá de 1989. Se eu quero falar sobre tradição narrativa, então eu já estou mostrando que existe essa tradição desde a publicação do primeiro romance do autor Milton Ratum, né? O último romance do ciclo que se passa na Amazônia, Cinzas do Norte, de 2005. E aqui, sim, eu já vou situar o meu Cinzas do Norte, dizendo quando é que ele é, falando que é o último de um ciclo que se passa na Amazônia e falando que é o resultado de uma elaboração de temas recorrentes. Ah, mais um elemento, temas recorrentes. Então, já estou fazendo a análise de que nessa obra tem temas que aparecem nas outras e que acabam chegando aqui também.
que também estão presentes em Dois Irmãos, de 2000, e em ambos, assim como no relato, a fratura familiar é um retrato da própria capital amazonense. Então, estou falando aqui já de mais uma obra e falando, enfim, dessa tradição com um tema, retrato da própria capital amazonense. Então, tem essa fratura que eu estou dizendo que é retrato da própria capital amazonense. É o meu tema e essa tradição que eu estou apontando lá no meu título. Em decadência com o fim dos ciclos da borracha e das tradições extrativistas que enriqueceram e estabeleceram as elites do Estado em momentos posteriores também fora de Manaus. Olha só, eu já estou anunciando que nas obras a gente tem alguns elementos, né? Decadência com o fim dos ciclos da borracha, tradições extrativistas, estabelecimento das elites. Olha só, então eu estou apontando aqui os temas que eu encontro nessas obras. Em Cinzas do Norte, assim como no relato, a narrativa é composta por fragmentos que vão construindo a história completa, como um mosaico. Já estou analisando aqui a minha Cinzas do Norte, né? Que ela é composta por fragmentos, vão construindo uma história completa, e aí eu faço inclusive essa comparação aqui com um mosaico, perfeito? Então percebam que eu estou tratando sobre um livro, que é Cinzas do Norte. Óbvio que eu dei uma introdução para falar sobre tradição narrativa, que ele escreveu outras coisas em outros livros que também se assemelhavam. E tudo faz parte de uma unidade. São elementos importantes para a gente compreender. Embora em Cinzas esse efeito seja alcançado com uma competência ímpar, então olha só, eu estou dizendo aqui que isso aqui é alcançado competência ímpar, porque é como se fosse, nossa, uma coisa que não se vê em todo lugar, que é singular. É no primeiro romance de Ratum que isso ganha um aspecto mais imponente, no qual, inclusive, a narradora, que volta ao seu lar de infância e tenta reconstruir sua história e a história de sua família, faz uma reflexão da dificuldade de reunir tantos relatos de forma que apresente tudo de forma objetiva e factual. Então vejam bem, eu estou falando sobre um romance específico, Cinzas do Norte. Só que eu estou falando sobre tradição narrativa. Então essa tradição ela precisa também estar em outros lugares, senão ela não seria uma tradição. Então eu estou falando, em Cinzas do Norte eu tenho um elemento interessante, mas lá no primeiro romance, que é o Relato de um Certo Oriente, é que eu tenho isso de uma forma mais destacada, com mais destaque. Então ela faz uma reflexão da dificuldade de reunir tantos relatos de forma que apresente tudo de forma objetiva e factual. Então na minha resenha eu estou trazendo esses elementos. E aqui eu quero chamar a atenção para algo muito importante, uma característica importante das resenhas. As resenhas geralmente apresentam citações. Se eu estou analisando um livro e estou trazendo partes importantes, então eu posso sim extrair citações, partes daquele texto que são muito importantes para eu compreender. Então olha lá, eu tinha aqui trazendo esse aspecto do primeiro romance, para dizer que a minha narradora ela faz essa reflexão da dificuldade de reunir tantos relatos de forma que apresente tudo de forma objetiva e factual. Aqui eu já estou trazendo a citação para dizer que aquele meu ponto tem um embasamento. Para dizer isso que eu estou falando está lá no meu livro. Quantas vezes recomecei a ordenação de episódios e quantas vezes me surpreendi ao esbarrar no mesmo início ou no vai-vem vertiginoso de capítulos entrelaçados, formados de páginas e páginas numeradas de forma caótica. Antes era o autor da resenha, agora é a extração da citação diretamente do livro, para dizer que isso que eu falei está explícito na minha narrativa. Eu não estou trazendo isso da minha cabeça, eu estou trazendo porque está lá. Já no último romance do ciclo amazônico, é o amigo de Mundo, protagonista da história, que reúne as lembranças com seu parceiro, as cartas dele e as cartas de Ranulfo para reconstruir a conturbada relação familiar de Mundo com o pai, assim como a decadência da família com o declínio da extração de juta, atividade que enriqueceu o patriarca Jano. Percebe que aqui eu já estou descrevendo, né? Falando um pouquinho sobre o romance, que ele tem Mundo, que é o protagonista, que ele reúne lembranças com o seu parceiro,
Aqui a gente tem cartas dele do Ranulfo, que vai reconstruir essa relação de mundo com a família e a relação dele com o patriarca, que é o pai Jano. São elementos mais descritivos, né? E é claro que numa resenha eu posso, inclusive, utilizar citações de estudiosos para reafirmar aquele meu ponto. Como afirma o professor Samuel Titan Júnior, na primeira edição da obra, o terceiro romance de Ratum é a narrativa sobre a revolta, a raiva do protagonista Raimundo e o esforço de Olavo, o amigo, de entendê-las. Então aqui a gente tem um outro elemento importante, que eu destaquei, que é a paráfrase, trazer aqui parafraseado algo importante, pode ser tanto da obra quanto pode ser de algum estudioso. Na própria obra, às vezes, em algumas edições, nós temos estudos das pessoas, que pode ser ensaios ou orelha do livro, alguma coisa que traz esse elemento que pode ser parafraseado numa resenha para me ajudar a entender um pouquinho mais. Tendo em vista a privilegiada posição social de mundo e o desejo de Trajano, que é o pai dele, de transmissão de seu império ao revoltoso filho em comparação com a penosa ascensão social do próprio Olavo, nascido longe do mesmo berço de ouro. Então a gente tem aqui revoltoso, penosa, são aqueles adjetivos que servem para a gente colocar justamente a análise da obra bastante explícita a partir da nossa leitura. Com isso, sabemos que a tradição literária da narrativa de Milton Ratum se aprofunda ao longo de seus romances. E por mais que Cinzas do Norte trabalhe os temas com maestria, ainda é no relato que o experimentalismo é o mais evidente e marcante, ainda que sem desmerecer os trabalhos posteriores de Ratum, que formam uma unidade narrativa que marca não só a literatura produzida no Amazonas, mas também a produzida no Brasil. Então, encerrando aqui a nossa resenha, trazendo esse elemento, que é essa análise de que Cinzas do Norte, por mais que trabalhe esses temas, ainda no primeiro romance é que nós tínhamos com mais força alguns elementos que estão também nos outros romances, perfeito? Então a estrutura da resenha vai seguindo um pouquinho esses elementos, percebam que a gente tem uma linguagem que é mais objetiva, não tem tantos termos que seriam rebuscados demais e foca nesses elementos que nós já trouxemos. E para a gente analisar aqui juntos, trouxe algumas questões só para a gente dar uma olhadinha de como a gente pode ter em provas pedindo sobre resenha. Leia o texto e responda as questões. Um dos livros mais conhecidos e consagrados de Lígia é A Bolsa Amarela, que narra a história de uma menina aprendendo a crescer. Nesse desafio, a personagem principal, Raquel, encara os problemas típicos de sua idade e passa a se descobrir enquanto pessoa, ao mesmo tempo em que tenta reprimir seus 3 grandes desejos: ser menino, se tornar escritora e crescer logo. Trata-se de um livro muito especial, envolvente, que deve ser lido por crianças e por adultos, tamanha a magnitude da lição de vida que traz. Lígia Bojunga, com maestria, consegue se superar em A Bolsa Amarela. E aí a gente pergunta no trecho Lígia Bojunga, com maestria, consegue se superar. A palavra em destaque tem o sentido de. Então a gente tem aqui maestria, porque eu estou usando essa palavra maestria. Já temos aí marcado, né, que é como se fosse perfeição. Trazendo aí esse elemento mais pessoal da análise que nós podemos fazer de uma resenha. Também temos aqui, de acordo com a resenha, o livro trata da história de uma menina em crescimento, repleta de desejos, da história de uma adolescente reprimida, repleta de medos, da história de uma menina órfã que tem medo de crescer, ou da história de uma adolescente que tem desejos reprimidos. A gente viu ali a partir da resenha que seria aí a alternativa D. Então, assim que a gente pode pedir a partir de resenhas alguns elementos para que a gente consiga analisar. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Falamos um pouquinho sobre resenhas, sobre características. Vimos que as resenhas são importantes. Se você quiser fazer apontamentos, análise de livros, filmes, séries, é importante ter em mente esse processo e essa estrutura para caso você estude, traga alguma coisa, ou mesmo faça por hobby. É importante a gente saber, principalmente no meio digital, quando você quer falar sobre coisas que você gosta. Perfeito? Como não há mais nada a ser explicado, a gente vai encerrando por aqui. Eu agradeço a companhia de todos vocês. Fiquem bem e até a próxima.